Olá! Programa Saúde e Consciência, hoje, entrevista a médica, obstetra, ginecologista e mastologista, doutora Josiane Hall, que veio aqui conversar conosco sobre saúde da mulher, mais precisamente saúde da mama. Tudo bem? Tudo bem, Maristela. Obrigada por ter vindo. Prazer. Então, nós queríamos conversar um pouco sobre essa questão que assusta tanto a mulher, que é o câncer de mama, né? Então, como fazer esse diagnóstico, como trabalhar essa situação, como está a situação hoje em Umuarama, a nível de estado também, em relação a câncer de mama? O nosso foco principal sempre foi a prevenção, né? Por isso que todo esse movimento do Outubro Rosa, que passou agora, então nós focamos na prevenção, porque se você prevenir e pegar o tumor num início bem precoce, que a gente diz até 1 centímetro, a gente tem 100% de chance de cura, né? Então, só com a palpação da mama, às vezes a gente não vai conseguir fazer isso. Então, os tumores menores são pegos através de mamografia. Então, nós batemos na tecla de fazer mamografia anual a partir dos 40 anos. Antes, o Ministério da Saúde preconizava a partir dos 50 anos e a cada 2 anos. Mas como os casos têm aumentado bastante e numa idade mais precoce, nós reduzimos essa idade para que a mamografia seja feita a partir dos 40 anos de forma anual. E por que não faz antes dos 40 anos? Por que o 40? É um perfil epidemiológico? Porque é a partir dos 40 anos onde a gente tem uma maior chance do câncer aparecer. Antes dos 40 anos, é menos de 10% dos casos de tumores. Mas nós fazemos antes dos 40 anos, caso tenha algum parente de primeiro grau. Então, por exemplo, se a paciente chega e fala assim, doutora, minha mãe teve câncer de mama com 45 anos. Então, nessa paciente, nós vamos começar a fazer mamografia a partir dos 35. Então, nós antecipamos 10 anos a idade com que o parente teve o tumor. Então, depende muito da história familiar. Da história familiar. E a mamografia hoje ela é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde? Ah, sim. O SUS. Temos vários mamógrafos espalhados pelo país inteiro, né? Alguns com muito alta qualidade, então são os mamógrafos digitais, onde a gente vê mesmo aquelas mamas mais densas, a gente tem uma qualidade de imagem melhor. Mas mesmo essa qualidade de imagem, ainda existe uma questão, eu não sei se é preconceito, não sei se é mito, mas que a gente escuta das mulheres que é um exame doloroso. Ele é um exame doloroso, desconfortável? Na hora que o aparelho faz a pressão da mama, dá uma certa dor local, mas é só na hora da compressão, depois não. Mas a gente passa por tanta coisa pior, uma dorzinha na hora de fazer um exame desse, né? Que ajuda em tantas coisas. Então, assim, eu acho que a dor não é empecilho para você deixar de fazer o exame. E para a mulher fazer a mamografia, ela precisa o quê? Ela vai à unidade básica de saúde? Ela vai à unidade básica de saúde, né? Não precisa nem passar pelo médico, a enfermeira está habilitada a solicitar a mamografia. Essa mamografia chega na unidade básica de volta e passa por um rastreamento, é entregue para a paciente, né? O médico visualiza esse resultado e, se der alguma alteração, é encaminhado para o mastologista. E aí, então, antes de chegar até o ponto da mamografia e ela ser atendida pelo profissional, o que a mulher pode fazer para colaborar com essa prevenção, com esse diagnóstico precoce? Palpação de mama todo mês. A mulher tem medo de se tocar, né? Então, o que sempre nós falamos, palpe a sua mama todo mês. Se você palpar a mama todo mês, por mais que você não saiba fazer o exame, no dia que aparecer alguma coisa diferente, você vai perceber essa diferença. Ah, mas isso aqui não tinha o mês passado e apareceu agora. Será que é normal? Qualquer alteração que seja inicial, nós pedimos que faça o quê? Vá ao médico, mostre, não espere o nódulo que apareceu na sua mama desaparecer. Né? Ah, não está incomodando, principalmente se for um câncer, o câncer de mama não incomoda. Então, não dói? Não dói nada, não dói, não incomoda, não repuxa, não dá fisgada, não dá nada. Ele tem só um tumorzinho ali que vai crescendo, às vezes rápido, às vezes aos poucos,
né? Tem tumor que é mais agressivo, que cresce mais rápido, tem tumor que tem um crescimento mais lento, mas está lá um tumorzinho que, como não está incomodando, ela está esperando desaparecer. Então, a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que ao primeiro tumor que apareça na palpação mesmo, vai lá, mostre para o médico que vai ser solicitado exames para a gente ter certeza o que é esse nódulo. Às vezes é um nódulo benigno que a gente tem só que acompanhar, às vezes é um tumor que a gente tem que indicar para biópsia, mas não fique em casa esperando desaparecer. E ele aparece na mama e próximo à mama, é câncer de mama, né? Ou é um tumor de mama. Ele aparece, o nódulo aparece na mama ou aparece embaixo do braço, ou alguma coisa a mama pega toda aquela extensão que vai até a axila, né? Então, aquele prolongamento também é tecido mamário, tem chance do tumor aparecer ali também. Então, na hora que se fizer a palpação de mama, palpação até a região de axila. E aí é preconizado nesse autoexame de mama que pelo menos uma vez por mês, uma vez por semana, nas todos pacientes os dias? Que menstruam, a gente pede que faça uma vez por mês, uma semana após a menstruação. Nas pacientes que já entraram na menopausa e não menstruam mais, a gente pede que faça feito o exame uma vez por mês. Vamos pôr assim, todo dia, primeiro dia de palpar a sua mama. Então, essa questão de que durante a menstruação aparece mesmo um nódulo, é verdade? Eu já escutei paciente falando isso, mulheres falando isso. Na verdade, no período pré-menstruação, a mama fica mais densa. As glândulas ficam mais inchadas, mais doloridas e na hora que a gente faz a palpação dá a impressão que tem algum nódulo, né? Por isso que a gente pede que faça a palpação depois que a menstruação termine, porque esse inchaço já desapareceu e a paciente vai ter uma maior facilidade para saber se tem alguma alteração ou não. Então existe um dia que possa ser marcado, como você colocou então, doutora, primeiro dia do mês? Isso? Nas pacientes que não menstruam, o primeiro dia do mês. Nas pacientes que menstruam, uma semana após a menstruação. Doutora, nós falamos no bloco anterior em relação à mamografia, em relação ao exame que a mulher precisa colaborar, né, a prevenção. Gostaria agora que tivesse assim, nos colocando para a telespectadora a evolução do câncer, o tratamento, o que existe hoje de intervenção, o que é reconstrução mamária. Então, assim, todo câncer, ele vai ter que ser submetido a uma cirurgia, né? Então, depende muito do tamanho da mama, depende muito do tamanho do tumor. Quanto menor o tumor, mais chance nós temos de preservar essa mama. Então, de qualquer forma, vai ser feita uma cirurgia, de acordo com o resultado da cirurgia, com o tamanho do tumor, ou se nós tiramos, quando nós fazemos a retirada das ínguas da axila, nós vamos ver se tem chance desse tumor ter se espalhado pelo resto do corpo ou não, é que vai ser decidido se a paciente vai precisar ser submetida à quimioterapia, à radioterapia ou aos dois, a quimioterapia e radioterapia, tá? Então, geralmente, nós seguimos essa sequência, cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Tem tumores que crescem muito rápido, tem tumores que a cada 3 meses dobram de tamanho. E tem tumores que levam 10 anos para dobrar de tamanho. Então, isso quer dizer o quê? Que em mama os tumores são muito diferentes uns dos outros e nós temos vários tipos de câncer de mama diferentes uns dos outros. Então, em cada paciente nós vamos ter uma determinada conduta. Nós não vamos fazer a mesma coisa para todo mundo. Né? Porque às vezes as pacientes elas se comparam, né? Por que em mim foi feito isso? Por que não foi feito aquilo? E hoje nós temos também para determinar qual o subtipo desse tumor, alguns marcadores que, vamos dizer, qual o tipo de quimioterapia que eu vou utilizar, né? Se é aquela mais forte, se é aquela mais fraca. Então, hoje, cada paciente é uma paciente diferente. Não existe a paciente com câncer de mama. Existe a paciente com câncer de mama que tem esse determinado tipo de tumor. Então, de acordo com determinado tipo de tumor, vai ser a conduta para essa paciente. Mas, basicamente, se resume em cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Hoje nós temos um programa, e é por isso que eu fui convidada a trabalhar na OPECAM, nós temos um ambulatório de reconstrução mamária. Então, hoje nós não deixamos mais a paciente sem mama. Né? Aquelas pacientes onde nós temos um tumor de grande volume, que nós temos a indicação de tirar a mama inteira, nós já fazemos a reconstrução de mama.
Ou nós fazemos essa reconstrução na mesma hora que nós tiramos o tumor e a mama, ou nós fazemos depois. Depende do tamanho do tumor e depende das condições físicas dessa paciente. Tem algumas contraindicações onde a gente não pode fazer reconstrução. A paciente tabagista, aquela que fuma bastante, é uma paciente que tem uma reconstrução que não fica muito boa, porque não tem uma boa cicatrização. Então, nessas pacientes a gente tem um pouco de cautela. Na paciente diabética, que também tem um retardo na cicatrização. Então, com algumas restrições, nós deixamos de lado a reconstrução, mas na maioria das pacientes nós temos feito. É assim, só para quem está assistindo poder entender, essa reconstrução é o quê? É colocado É construir uma nova mama naquela que foi tirada, no lugar daquela que foi tirada pelo tumor. Com o próprio tecido do corpo, não é colocado um implante de Depende, silicone? tem várias formas de reconstrução. Tem aquela reconstrução que nós usamos os expansores, que são aquelas próteses murchinhas que aos poucos nós vamos expandindo. Tem aqui a reconstrução que nós usamos musculatura da barriga, tem a reconstrução que nós usamos musculatura das costas. Então, cada paciente vai ter um tipo de indicação, uma reconstrução diferente uma da outra. Não existe um tipo só de reconstrução, depende muito do porte da paciente, né? Onde ela tem um excesso de pele, se vai ser em abdômen ou se vai ser nas costas. Então, cada uma nós programamos um tipo de reconstrução diferente. E a previsão de recuperação, não do tumor, não em relação à patologia, mas da cirurgia da reconstrução, a paciente fica uns 30, 40 dias? Uns 30 dias. É uma cirurgia plástica, na verdade, né? A mesma recuperação no tempo da cirurgia plástica, no mínimo 30 dias, para voltar às atividades normais. E para ela ter acesso a esse ambulatório, já é uma rotina, é um protocolo? É um protocolo, né? As pacientes que são atendidas na OPECAM, elas são encaminhadas. As pacientes que desejarem, não são todas as pacientes que desejam reconstrução, são encaminhadas no nosso ambulatório lá da OPECAM de reconstrução e nós programamos. E esse ambulatório é uma equipe multiprofissional que trabalha? É uma equipe multiprofissional. E aí você falou da UPECAM de Cascavel, né? A gente tem essa curiosidade, o UPECAM e o Umuarama. Existe uma previsão? A nossa previsão era no começo de 2013, mas agora como foi viabilizado o contrato com o Hospital Regional, né? Então hoje é uma obra muito maior, eu acredito que final de 2013 o hospital já esteja funcionando. Essa é a proposta, então, da UPECAM, que será muito bem-vinda para o Umuarama. Se Deus quiser. Hoje a gente vê, assim, a dificuldade que os pacientes encontram ficar longe da família. Só quem passa por isso sabe, né, Maristela? Então, assim, só quem tem a necessidade de pegar a estrada, né, andar 170 quilômetros, ir para lá, se submetido a uma sessão de quimioterapia, pegar o carro de volta, né? Por mais que o ônibus leve as pacientes todos os dias, é um transtorno você viajar, né? Não é fácil. Eu que trabalho lá desde 2008, eu que vou, né? A princípio eu ia toda semana, hoje eu vou a cada 15 dias. Eu que tenho a facilidade de ir o horário, né, com o meu carro, para paciente que vai de ônibus, não é confortável, né? É verdade, é uma conquista para o Umuarama. O Umuarama só tem, Umuarama e região, né? Só tem a ganhar quando a UPECAM já estiver instalada, desde o início que começou esse processo, já há essa expectativa, mas a cidade e a região só tem a ganhar com a implantação do hospital. Né? E essa novidade, então, que vem aí o Hospital Regional, para nós também é muito bom, muito bom, não é verdade? Muito bom. Em relação ainda a essa questão do ambulatório e da reconstrução, a paciente tem algum custo? Existe algum custo desde o transporte, casa de apoio? Não tem custo nenhum. O SUS banca? O SUS banca tudo. E aí ela às vezes precisa ficar lá e às vezes ela faz a quimio e retorna no mesmo dia? As pacientes que fazem quimioterapia, elas internam de manhã, fazem a quimioterapia e retornam no final da tarde. E aí existem pacientes que têm reação, e tanto para químio como para rádio, existem pacientes que têm algum tipo de reação negativa, assim, de passar mal, alguma coisa assim? Ou... A quimioterapia, sim. Você vai ficar internada e é um sorinho que está correndo na sua veia, né? No dia, provavelmente a paciente não tenha reação nenhuma. Ela vai ter um pouquinho de náusea, um pouquinho de mal-estar 2, 3 dias depois da infusão da quimioterapia, tá? Já a radioterapia,
A paciente deita numa maca, fica lá deitada e ela recebe raios na mama que foi operada. Então, às vezes, a intercorrência da radioterapia é só uma queimadura de pele local, mais nada. A radioterapia não dá reação maior do que essa. Então, às vezes, é só uma queimadura, a pele fica um pouquinho vermelha no local, mas que dentro de uma semana passa. Como foi para você, doutora Josiane, trabalhar lá, ser convidada para ir lá fazer o seu atendimento? Para mim é uma honra, né, Maristela? Eu acho que as coisas vão surgindo conforme a gente vai se dedicando, né? Quando eu terminei a minha residência de mastologia, eu não fazia reconstrução de mama, né? Porque os mastologistas mais antigos não foram treinados para isso. Mas como eu vi a necessidade de fazer essa especialização, então em 2007, né, é um ano que eu fui para São Paulo e fiquei lá no Sírio-Libanês, fazendo a parte de reconstrução. E assim que eu terminei, eu recebi o convite para trabalhar, né? Porque o mastologista de lá não faz essa parte de reconstrução. Então, para mim é uma honra, por mais que a remuneração do SUS é boa? Não, é péssima. Você fala assim, você vai por dinheiro? Não, eu perco dinheiro indo para lá. Mas é uma satisfação pessoal. E nós também temos uma satisfação em relação a essa situação, porque a doutora Josiane faz parte da equipe médica do Centro de Saúde Escola e já faz algum tempo, né, doutora Josiane? Já alguns pouquinhos anos, né? Uhum. E isso traz para nós um plus a mais no atendimento da unidade básica. Mas eu gostaria de saber, a paciente que não vai pela entrada do SUS, né? Você trabalha, tem uma clínica, a Clínica Santa Clara, e aí a paciente entra pela clínica também. Também, o que for necessário. Às vezes, o que os pacientes preferem fazer é a cirurgia, né, aqui, particular, e ir para lá, ou para fazer na OPCAM, para fazer pelo SUS, só a quimioterapia. Porque, na verdade, eu sempre falo assim, o mais barato do tratamento do câncer de mama é a cirurgia. Porque o processo de quimioterapia é muito caro, e o processo de radioterapia é muito caro. Então, a cirurgia acaba saindo muito barata. Né? Então, as pacientes elas preferem economizar um pouquinho, operar aqui para ter o conforto, né? Não ficar se transportando num pós-cirúrgico. Então, geralmente elas operam aqui e na hora que for necessária a quimioterapia, a gente encaminha para Cascavel sem problema nenhum. E uma dúvida, porque a gente vê assim, no programa, alguns programas de saúde do Ministério, eles são 100% obrigatórios, gratuitos, ele não disponibiliza, como por exemplo a AIDS, né? Ele não disponibiliza nada para fazer tratamento particular. A quimioterapia é disponibilizada? Se a paciente optar por fazer particular, pode? Pode. Pode. Então não é só pelo SUS que é fornecido o medicamento. Pode. Então a opção é do paciente que procura o atendimento. Isso. Tá. E em relação ainda à questão do câncer de mama, em relação a essa situação do Movimento Rosa, que o Morama esse ano aderiu ao Outubro Rosa. Qual é a tua percepção em relação a isso? Na verdade, é um movimento mundial, né? Não é um movimento de Moarama, não é um movimento de Brasil, na verdade é um movimento mundial. E eu acho que serve de alerta, né? Por quê? Porque a gente sempre acha que o câncer vai bater na casa da vizinha e não dentro de casa, né? Então, eu acho que é um movimento de conscientização, né? Por mais que nós façamos as nossas campanhas, por mais que a Sociedade Brasileira de Mastologia coloque propaganda na televisão, em horário nobre, a paciente, ela tem um certo comodismo, né? Quantas e quantas pacientes que a gente pega com 45, 50, 55, 60 anos e que nunca fizeram uma mamografia? Né? É igual o câncer de colo de útero, né? Aquela que faz o preventivo, ela faz todo ano. Né? E tem umas que você pega que nunca fizeram preventivo. A mamografia é a mesma coisa. Nós temos pacientes que fazem mamografia todo ano e aquelas que nunca fizeram. Então, eu acho que o Outubro Rosa serve para isso, né? É uma coisa que nós temos que apoiar todo ano, né? Para que cada vez um número maior de pacientes tenham acesso à mamografia. Às vezes fala assim, mas eu vou lá, vai demorar. Gente, mas se demorar um mês é melhor do que você nunca fazer na sua vida. Não é? É verdade. Mas vai demorar o quanto? 30 dias? 40 dias? Mas vai demorar para chegar o resultado. Mas o resultado, demorando 30, 40 dias, ele vai chegar. Mas se você ficar em casa esperando
né? Sem nunca ter feito exame, o resultado nunca vai chegar. Doutora, em relação a essa situação, o que você falaria para as mulheres e para os familiares, que a gente fala assim só para a mulher, mas eu acho importante a participação do marido, do filho, do pai nessa questão, né? Na verdade, o câncer de mama não pega só a paciente, né? Como a mama é um órgão que representa a feminilidade, né? Qual a mulher que não gosta de ter a mama, né? Nós temos que ter uma parceria do marido no tratamento. Então, o marido tem que apoiar, tem que estar ciente de que se a esposa perdeu a mama, logo, logo nós vamos reconstruir uma nova mama. Se a paciente está fazendo o processo de quimioterapia e ficou sem o cabelo, depois de 2 meses o cabelo vai voltar mais forte, mais bonito, né? Então, ela tem que ter todo o apoio, principalmente do marido, né? Porque é quem está com ela todos os dias, é quem dorme com ela, é quem vê ela tomando banho, né? Então, quantos e quantos casos a gente vê que a mulher tem o diagnóstico, começa o tratamento, ela mesma se distancia do parceiro porque ela não se sente segura ao lado dele, porque ela não tem o apoio que ele poderia dar. Então, quantos casamentos são desfeitos por causa do câncer de mama? É o que eu sempre falo, nenhuma mulher se separa de um homem porque ele tem câncer de próstata e ficou impotente. É verdade. Mas o marido se separa da mulher porque ela tem câncer de mama e ficou sem a mama, né? Então, câncer de mama é uma coisa que você tem que tratar a paciente, conversar bastante com o marido e explicar para ele todo o processo que a paciente vai ser submetida. O câncer de próstata deixa muito mais sequelas do que o câncer de mama. E se fosse o contrário? Né? Será que ele gostaria que ela abandonasse? Porque às vezes por um processo definitivo ou não, ele vai ficar impotente. Né? Então, os maridos não têm consciência disso, sabe? Então, assim, é uma coisa que a gente procura conversar bastante. Às vezes a gente consegue, às vezes não, né? Por quê? Porque a gente tem uma certa resistência. Nossa cultura é muito, como que eu poderia dizer? A gente tem um certo preconceito, né? Medo. Medo. Doutora Josiane, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Muito boa a nossa conversa. Acredito que as mulheres e os homens que estão em casa hoje nos assistindo têm aí uma excelente orientação em relação a essa situação. Então, não adianta fugir, não adianta deixar de lado, não adianta pensar que é só no vizinho que bate, às vezes bate infelizmente a nossa porta, mas existe tratamento, existe a questão do diagnóstico precoce e principalmente vamos deixar bem marcada a fala da doutora Josiane quando diz assim, maridos, fiquem do meu lado. Né? Até um próximo programa, obrigada, tchau. Obrigada.